Ô, Filipinho, a gente falou bastante sobre técnica, a gente tem a resenha depois, galera, confiram a resenha. O professor Feijó fez com o Felipe no tatame, demonstraram bastante técnica, bastante conceito importante. A gente falou muito sobre técnica já, mas fala um pouquinho sobre você, cara, da sua origem, de onde você vem, quem é o Felipe Machado, sobre a sua equipe, conta um pouco pra gente aí. Cara, minha história é engraçada, é maneira, né? Eu comecei a treinar novo ali com 11 anos. E aí competi bastante, eu lutei com bastante galera que hoje em dia já foi campeão mundial e tal. E aí eu meio que parei ali com 18 pra estudar, trabalhar e tudo mais. Ah, Sempre fui apaixonado pelo jiu-jitsu. Eu acho que também foi isso que me fez também parar um pouco, sabe? Eu era muito apaixonado pela parada e eu, novo, não soube muito separar a paixão do seguir como carreira, entendeu? Hoje em dia eu sei separar isso muito bem, né? Tipo, não é que eu sei separar, eu entendi que eu amo o que eu faço, tem momentos que eu não vou gostar tanto, entendeu? Da parada, e eu preciso, por exemplo, agora eu tô precisando desacelerar um pouco, porque tava ficando saturado já de jiu-jitsu, né? Tava vivendo momentos muito intensos. Então diminuir para poder voltar a pegar aquela vontade, aquele gosto e tal, mas enfim. E aí moleque eu sou também separar muito isso e acabei deixando levar para um lado. Enfim, fui estudar, trabalhar, viver, não me arrependo nem um pouco porque todas as coisas que eu aprendi nesse meio tempo, né, tipo, cara, eu acho que eu posso não estar onde eu estaria se eu tivesse parado, mas eu sei que eu vou chegar muito mais longe. Muito mais longe, porque o tempo que eu teria ficado parado teria evoluído como técnica, mas eu acho que a cabeça ali, as coisas que eu aprendi, as filosofias de vida, pô, eu sei que onde eu, por exemplo, isso de estudar jiu-jitsu, eu tenho certeza que não estaria fazendo. Certeza. Mas enfim, aí eu lembro, aí eu conheci a Pirâmide, 2018, 2017, 2018. Nessa época vocês treinavam já sem kimono ou só kimono ainda, né? Não, só kimono. Aí conheci a Pirâmide em 2018, né? Eu já conhecia lá o Lucas, conhecia assim de galera, né? Sabia que ele treinava e tal. Que é os líderes da Pirâmide lá, Lá no Rio de o Janeiro, Marco e o Lucas, lá no Rio. Aí e eles estavam começando a Pirâmide, né? Lá na casa deles. Aí eu conheci eles, aí me chamaram pra treinar, eu fui uma vez. Aí acabou que eu não tava treinando, não ia ainda, entendeu? Eu ia ali uma vez ou outra, eu ia porque, tipo, todo mundo que treinava lá já era meu amigo de vida, assim, da vida antes, aí começaram a treinar jiu-jitsu, aí começou lá, porque ali na Barra, né, todos os meus amigos eram da Barra, então todo mundo que ia treinar ia lá. Então eu ia, tipo, vou ver meus amigos. Tipo, eu ia pra treinar, assim, de rolê, né? Eu falo, tipo, ia surfar. Eu falo que ia surfar. Eu ia, tipo, surfar, e uma parada engraçada, que eu ia só nos dias de sem kimono. Cara, eu sempre gostei de sem kimono, sempre gostei. Sempre fui apaixonado pelo sem kimono, sempre gostei muito mais do kimono. Mesmo que até a marrom ali eu tenha ido de kimono, eu sempre gostei mais do sem kimono. Só que ninguém aflorou muito isso em mim. Por quê? Porque era o errado. Não era certo treinar sem kimono, né? Pouca gente, até hoje em dia ainda treina pouca gente. Pô, a gente já recebeu muita crítica quando a gente mudou lá na Pirâmide. Daqui a pouco eu conto sobre isso, mas ninguém aflorou isso em mim, tipo, vai, né? Aí eu lembro também nessa época, 2018, teve um professor meu, antes, que foi o Carvão. Aí uma vez eu fui na academia dele, fui só no dia de sem kimono também. Aí ele falou assim pra mim, cara, você tem que voltar a treinar e você tem que voltar a treinar sem kimono. Que, porra, você é muito bom e nisso, cara, ele falou, o jiu-jitsu sem kimono vai crescer e você vai ficar bom nisso. Tipo, isso em 2018, assim. Ficou na minha cabeça, mas eu ainda não treinei. Ainda não, tipo, voltei assim a treinar. Sempre treinei, foi exatamente, sempre treinei. É igual surfar pra mim, eu sempre tava lá porque, cara, sempre gostei. Aquela resenha de vez em quando. Exatamente, pela resenha, né? Igual tem um monte de amigo que hoje em dia vai treinar de rolê. Mas, cara, eu ia, tipo, no mês, 2 vezes. Aí, em 2019, ali que começou a parada. Teve um campeonato, foi o Panda SAF sem kimono. Aí a galera me botou pilha, vamos lutar. Eu nem tava treinando também, não tava treinando. Vamos embora então. Aí me inscrevi pra treinar sem kimono, pra lutar sem kimono. Cara, eu treinei assim na semana, né? Tipo, tava sempre lá na academia uma vez. Eu tava praticamente todas as quintas. Não todas, mas quase todas as quintas, né? Tipo, óbvio, só às vezes tinha uma quinta que não dava. Aí, pô, no mês treinei 3 vezes, por exemplo. Aí tá. Aí lembro que nessa semana, como a gente foi lutar sem kimono, treinei todos os dias. E aí a gente foi pra esse campeonato, né? Cara, aí deu que eu ganhei, sacou? Tipo, ganhei a primeira luta ali bem, aí a segunda, tipo, finalizei, a terceira
eu ganhei no, tipo, no overtime, assim, que era na SAF, já lutar na, sabe qual é a federação? Sim, SAF? conheço, né? Cara, é meio doida, porque se a luta empata, lá também não tem vantagem. Aí vai pro overtime. E aí não tem tempo. É até quem faz o primeiro ponto. Caralho. E eu nem sabia disso. Eu já tava, não tava treinando, já tava na terceira luta, já tava morto, né? Aí daqui a pouco diz overtime, eu, cara, o que eu vou fazer, mano? Enfim, aí, cara, no talento ali, deu um scrum, eu peguei as costas, até rápido, né? Aí tá. E aí a final, cara, deu um bloco voador em 3 segundos. 3 segundos de luta, puf. Aí finalizei. Aí, cara, eu lembro de, tipo, quando acabou esse campeonato, eu deitar assim no tatame, fora do tatame, eu falei, caraca, será que eu sou bom nisso? Acho que não, sei lá, será que ainda dá? Aí eu, porra, caraca, que parada maneira, tipo, ganhei um campeonato, tava nem treinando, eu falei, cara, e se eu treinar? E, tipo, ficou algumas coisas, aí começou a acumular essas perguntinhas na minha cabeça, né? Enfim, trabalho, aí continuei não treinando, mas já tava decidido a querer voltar a treinar, entendeu? Tipo, a treinar, mas não por fazer. Aí 2020 foi, cara, esse eu não vou treinar, vai ser isso. Pum, pandemia. Aí eu, puta, caraca, e agora? Aí aproveitei que, tipo, o trabalho ficou ruim, tudo começou a ficar ruim, mas começou a sobrar tempo. E lá na Pirâmide, como é na casa do Marco e do Lucas, a gente nunca parou, lá eles nunca pararam de treinar. Então, até pra quem criticou na época, tamo junto. agora ninguém criticaria mais, né? Viu que não teria muito problema. Enfim, a gente continuou, aí eles continuaram treinando, aí eu comecei a ir, pum, eu ia quinta. Aí no final de 2020, eu falei, cara, eu vou treinar. Tô decidido a treinar, agora eu vou treinar. Eu era faixa roxa, né? Isso é maneiro, na época que eu parei de treinar lá na Azul, o meu mestre lá na época me deu a roxa pra eu poder voltar a treinar. Então, tipo, já peguei a roxa, eu já senti que não era roxa. Aí na hora que eu voltei a treinar, o Marco, né, chegou a me dar uma marrom. Aí eu, putz, caraca, e agora? Já não sentia que era roxa, agora não sinto nem que sou marrom. Eu falei, cara, tô ferrado. E aí foi a hora que eu falei, agora vai racha, agora tem que treinar. Ou eu paro de vez e nunca mais piso no tatame, ou eu vou. Aí eu falei, cara, quer saber? Então vou pagar pra ver, eu vou. Aí eu lembro que deu 2021 assim, aí eu treinando, mas não tinha tomado a decisão, né, de fazer isso pra vida, né, de levar como carreira, como profissão, como trabalho. Aí tava treinando, aí comecei a lutar uns campeonatos com uma galera boa, assim, ali na Marrom, e foi dando bom, entendeu? Tipo, treinava ali uma vez por dia, né, não fazia preparação física, eu só treinava uma vez por dia, né, e foi dando bom. Eu falei, cara, e se eu começar a fazer isso sério, entendeu? Aí, mais uma perguntinha que veio na minha cabeça, entendeu? Aí chegou, cara, dezembro de 2021, quando a gente foi lutar, a gente tava conversando nesse Balneário Open, né? Aqui perto, né? Que foi aqui perto. Cara, aí ali foi a virada de chave. Aí foi quando eu acordei, eu falei, cara, vou fazer isso. Vou fazer isso não, vou arriscar. Vou arriscar aqui 1 ano me dedicando 100% e vou pagar pra ver onde é que vai dar isso aqui. Cara, porque a gente foi lutar e a gente fez tipo um camp ali de 1 mês, assim, era tipo o último campeonato do ano, não tava tendo mundial, não tava tendo campeonato importante. Aí era final, assim, de dezembro, cara, vamos fazer pra fechar o ano. Aí veio uma galera, tipo assim, foi uma das melhores viagens da minha vida, né, assim. Eu até sempre falo pra galera, mesmo que não vai competir, eu falo, cara, esteja nas viagens de competição. Cara, é muito maneiro, mano, é muito foda isso. Eu acho que cara, eu acho que eu posso ser campeão mundial, o DCC, o que for, eu acho que eu vou continuar lutando no Open viajando, sacou? É maneiro pra caramba viajar ali com a galera. Essa viagem do Open de Balneário? Foi a melhor viagem da minha vida. A gente pegou uma casa irada, assim, tipo, uma cobertura, 15 quartos, tinha piscina. Tipo, foi maneiro pra caramba. Mano, em Balneário também, né? Tipo, Balneário é irado. Tipo, cara, 15 amigos ali, tipo, zoando pra caramba. E aí o campeonato a gente ganhou. Tipo, praticamente todo mundo ganhou. Teve mais ouro do que... Todo mundo medalhou, né? Teve mais ouro do que tudo. A gente chegou em segundo lugar por equipe, tipo... Acho que quem ganhou foi a Gracie Bar, se eu não me engano. Tinha, tipo, mais de quase 200 alunos. E a gente tinha 15. Ficamos em segundo. Mas competiram tudo sem kimono? Uhum. Pessoal da pirâmide. Tudo sem kimono. E na minha categoria, eu finalizei as duas muito rápido, tipo... Eu lembro que esse ano eu tive a média, assim, de luta de 1 minuto. Entendeu? Tipo, tudo... Média de 1 minuto. Tudo acaba em 1 minuto. Aí na categoria ali eu finalizei tudo rápido. Finalizei na chave de panturrilha. Tá lá no curso como eu finalizei. Cara, essa foi maneira. Acho que essa foi a minha luta mais rápida. Só que ninguém filmou. Porque foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi tipo 10... acho que foi menos de 10 segundos. Foi tipo 9. Não deu tempo assim. de ligar a câmera? Não deu tempo. Porque eu tava lá de concentração, aí já cheguei, entrei, não tava tendo live.
Pum, 9 segundos, acabou. Aí ficou só história pra contar. E aí a segunda luta filmaram, também tem lá, fui achar de calcanhar. E aí, tá, eu tava com, lutei de pluma, né, 61 quilos. Aí tinham 3 faixas marrons, só pode 2, né. Aí um não queria lutar. Tipo, Absoluto, né? Absoluto. Aí um não queria lutar. Aí eu, putz, vai ter que ser eu. 61 quilos. Falei, putz, vai ter que ser eu. E, cara, não sei porquê, BJJF, me ajuda, por favor. Sempre que eu vou lutar absoluto, eu sou sempre no pior lugar da chave. Sempre. Cara, eu tô sempre no lugar do... Eu só pego super pesado. Até agora eu não peguei um peso leve e um médio. Não peguei... O menor que eu peguei foi meio pesado. Porra, meio pesado... Só pedreira. Pô, 85. Faz diferença, né? Pô, muita diferença. E a maioria que eu já peguei é mais de 100. Aí, primeira luta eu peguei um cara mais de 100 quilos. Aí finalizei rápido também, 1 minuto. Aí na segunda luta eu peguei um outro cara... Eu esqueci o nome dele, cara. Eu acho que ele é aqui do Sul também. Miguel. Pô, maluco, gente boa pra caramba. Aí a gente fez mó lutão, mano. Cara grandão, 120 quilos assim, mó lutão. Eu com 60 quilos, tipo... Ele me ganhou de uma vantagem, cara. Eu fui arriscar uma entrada, tipo, ele bateu na lateral e eu já repus, tipo, vantagem. Aí no final da luta eu tava tentando brigar, tentando derrubar. O cara, o dono do meu peso, tentando derrubar. Eu levantei e tentei derrubar. Foi quase. Enfim, cara, aí, tipo... Aí o fato de eu ter mandado bem ali no absoluto, tipo, categoria, tipo, tirei onda, assim, tipo, ganhei bem demais. Tipo, no absoluto, lutei bem. Aí medalhei, fiquei em terceiro. Cara, isso, tipo, botou na minha cabeça, cara, pô, se tu se dedicar a isso aí, tem coisa aí, sacou? Tipo... Isso foi no final de 2021? No final de 2021. Porra, então começaste a treinar profissionalmente início de 2022? Um ano e meio? Sério mesmo, 2022. Dois anos? Um ano e meio, 2022. E agora? 2023. Pô, é muito pouco sério tempo mesmo, assim, profissionalmente isso. Profissionalmente, a galera não tem ideia, a galera acha que eu tô aqui no game há muito tempo. Eu não tô. Eu tô no jiu-jitsu, eu conheço o jiu-jitsu há muito tempo. E o teu diferencial, você disse que foi o focar no estudo, ter um comprometimento com o estudo. Totalmente. Eu evolui 10 anos em 10 anos em um. Eu evolui literalmente 10 anos em um. 10 anos em um. E no próximo, esse ano eu tô evoluindo, eu acho que 20. Tô evoluindo em 20, porque eu aprendi muita coisa básica que eu tinha que aprender, né, por eu ter ficado muito tempo parado, tipo, reaprendendo algumas coisas, reaprendendo da forma correta. Aí esse ano eu tô, tipo, frisando ali alguns pontos bons, coisas, ajustando mais as coisas. Então tá, tipo, evoluindo muito mais. Cara, tô aprendendo a competir. Ainda tem isso, eu tô aprendendo a competir. Coisa mas que a galera já tá, tipo, o nego tá na preta já compete há muito tempo. Porque eu tô, tipo... uma coisa diferente, né? A galera acha que, pô, o que tu faz no treino, tu faz na competição, né? E é diferente. Só que a minha cabeça ela é muito boa, ela aprende muito rápido, entendeu? Tipo, então eu tenho uma lição num campeonato, eu amadureço muito rápido. Porque tem gente que precisa, às vezes, tipo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes ali, às vezes uma derrota, 5 vezes a mesma derrota, né? Com o mesmo problema, sabe? O cara fica nervoso. O cara precisa perder 5 vezes do mesmo jeito, porque ele tá nervoso para aprender. Minha cabeça não, aprende muito rápido. É que tem muito atleta que acha que, pô, eu sou atleta, não preciso estudar. Eu vou ser atleta, eu vou jogar, vou me esforçar no treino físico, eu vou estar lá presente treinando. E não tem não dá essa devida importância, né? Cara, eu estudo até o mental, pô, livro. Eu tô sempre pensando como eu vou trabalhar minha cabeça melhor também.